Para essa aula eu separei 4 análises aqui e a gente vai identificar junto o que tem aqui utilizando de acordo com o nosso operacional. Então, essa leitura aqui será uma leitura de cal, por quê? Então, vamos analisar juntos aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que ver é as duas velas anteriores, as duas velas atuais, né? No caso, seria essas duas aqui. Então, essa vela aqui é uma vela perante a vela anterior, ela faz pressão de alta, certo? Porque o pavio dessa vela conseguiu superar o pavio da vela anterior. E que mais? A gente tem que ver se essa velinha verde ela faz conexão com a compra. Então, vamos olhar para a esquerda aqui, ó. Ela faz conexão com essa compra aqui. E ela faz conexão, ó, vamos olhar mais para cá, faz conexão com essa compra aqui. Só que essa compra, ela não é a primeira vela do lote. E a gente vai ter que ver o que? Se ela é uma nova posição. Então, olhando para cá, a gente tem esse lote de venda. Se a gente marcar ele, esse lote de venda, a gente vai ver que ela conseguiu romper e ela fez uma nova posição. Então, essa vela sim é uma vela que a gente pode fazer a nossa marcação de domínio. Lembra que eu falei? Domínio, a gente sempre marca na abertura da vela. A gente pode pegar, ou seja, a gente pode pegar na primeira vela do lote, que seria aqui, e também a gente pode fazer a nossa marcação de domínio na nova posição, tá vendo? A gente tem um lote de venda, rompeu, essa vela rompeu, lote de venda, e essa vela é uma nova posição. Então, a gente tem o que a nosso favor para fazer essa operação de compra? Primeiramente, pressão de alta, porque esse pavio foi mais alto, ou seja, superou o pavio da vela anterior. Se a gente for analisar essa vela, ela conseguiu entrar numa nova posição, ou seja, sempre que entra numa nova posição, faz conexão com nova posição, é sempre mais forte que a primeira vela do lote. Então, ela faz conexão com a nova posição, ela faz uma pressão de alta. Se a gente analisar o pavio aqui de baixo, ela rejeita de entrar no lote vendedor, ou seja, ó, essa velinha vermelha aqui, ó, ela não entrou com o corpo pro lote. Se ela tivesse entrado com o corpo dentro desse lote, seria uma conexão com a força vendedora. Porém, ela retraiu o pavio, retraiu no pavio, também poderia retrair aqui no corpo, que seria uma rejeição do lote de venda. Ou seja, o que a gente tem a nosso favor? A gente tem pressão de alta, porque o pavio aqui superou o pavio da vela anterior. Essa vela conectou aqui com a nossa nova posição. Se a gente analisar o pavio, rejeitou nesse lote aqui, é um lote externo, porque ele está abaixo da nossa marcação. Não está acima, ele está abaixo. Então, é um lote externo. A gente sempre opera com o lote externo e nunca com o lote interno. Então, fez tudo isso a nosso favor. Vamos ver se a gente tem o que? Se a gente tem um limite do preço. Ó, aqui, a vela, se deixasse pavio, ia ser muito bom para a gente fazer a nossa análise de limite do preço. Mas não deixou. E se tivesse pavio, como ficaria? Ó, por exemplo, se deixar pavio assim. A gente marcaria o corpo e o pavio e jogaria ela na frente. Se a gente for ver, essa vela rompeu o corpo, já é válido, e confirmou o limite do preço. Só que ela já bateu aqui, ó, e já eliminou o canal. Então, limite do preço cancela. O que a gente tem que ver mais? A gente tem que ver se tem liquidez para o mercado buscar. Ou seja, a gente quer entrar de compra. Então, vamos olhar se tem liquidez para a gente comprar. Ou seja, qual que é o pavio, a gente olhar para a esquerda, qual que é o pavio da vela verde que tem de liquidez. Somente esse daqui, por enquanto. Esse aqui não é liquidez de compra. Na verdade é, porém, ela fechou com gap. Então, essa vela, ela terminou basicamente assim. Então, ela não deixou o pavio. Ela terminou certinho aqui, ó. O fechamento dessa vela sempre tem que estar certinho com a abertura da outra vela. Então, isso aqui tem no meu curso, tem no YouTube. Meu curso, ó, lembrando, até dia 1 de outubro. A partir de dia 1, na verdade, eu já vou aumentar para R$ 37, tá? E tá ficando muito aluno e eu quero dar valor um pouquinho ao meu trabalho. Então, bora lá. Aqui, ó, teve o gap e toda vez que tem gap, essa vela aqui é a vela falsa. Então, a gente sempre tem que basear na vela atual. Por exemplo, a vela atual era essa, referente à vela anterior, certo? Então, a vela atual era essa. E se a gente for ver, se a gente marcar aqui a abertura dessa vela,
ela não terminou certinho. Ou seja, o fechamento sempre tem que estar certinho junto com a abertura da vela seguinte. Então, aqui, essa liquidez de compra não vai estar mais válida. Então, qual que sobrou aqui? Sobrou somente essa liquidez de compra. Liquidez de compra, lembrando, é sempre aqui no fechamento, no pavio aqui, o pavio do fechamento da vela. Então, não, essa é a única liquidez de compra, ou seja, o mercado pode subir nessa velinha, que foi o que aconteceu. E também a gente tem que ver se tem liquidez para venda. Se tiver, não tem problema, mas é melhor que não tenha. Vamos ver. Ó, tem essa liquidez de venda aqui, ó. A gente sempre está analisando, ó, o pavio do fechamento. A liquidez, a gente sempre analisa aqui, ó, pavio do fechamento e liquidez de compra pavio aqui de cima no fechamento também. Então, só o que muda é que no pavio vermelho, na vela vermelha, a gente analisa o pavio de baixo e na vela verde a gente utiliza o pavio de cima, que é a liquidez do mercado. Então, ó, aqui a gente tem essa liquidez de venda e a gente também tem essa liquidez de venda. O preço fechou as liquidez daqui, ó, daqui, ou seja, é uma vela de comando. Então, que se tiver liquidez daqui para cá, não vai ser trabalhada mais. Só que, porém, ela conseguiu fazer duas liquidez de venda aqui. Ou seja, o mercado pode vir buscar aqui. Então, o melhor ponto de entrada vai ser sempre aqui no pavio, que seria na liquidez, na própria liquidez. Então, a gente pegaria essa operação de compra quando chegasse aqui na nossa linha amarela. Então, vamos recapitular. Fez aqui essa vela verde, que fez conexão com essa nova posição. Por que nova posição? Porque se a gente olhar para trás, a gente tem um lote de venda. E esse lote de venda ele foi rompido por essa vela, certo? E a próxima vela sempre após o rompimento vai ser a nossa nova posição. E se faz conexão com a nova posição, a próxima faz uma vela de confirmação acima da nova posição, com pressão de alta, rejeitando aqui a nossa, como fala? O nosso lote de venda, tem liquidez para compra e tem liquidez para venda. Se tem liquidez para venda, a gente tem que pegar pelo menos aqui na liquidez. Então, a gente pega a nossa operação e faz esse gain bonito aqui. Então, bora para mais uma análise aqui. Eu vou fazer só duas aqui nesse vídeo e na outra aula eu vou fazer mais duas, porque ó, muita gente aqui veio não reclamar, mas deu uma dica para fazer um vídeo pelo menos 10 minutos para não ficar tão pesado para assistir. Então, e eu concordo com isso. Então, vamos aqui fazer só duas análises e no próximo vídeo eu faço mais duas e assim por diante. Que eu acho que assim, ó, eu fazendo análise aqui no próprio gráfico vai dar um entendimento melhor para você. Então, bora lá. Aqui vamos ver. Aqui, ó, eu não lembro o que era, mas vamos analisar aqui. Então, primeira coisa que eu estou observando aqui, que aqui essa vela verde, ela faz conexão com a compra. Ela faz a conexão nesse lote de compra, certo? Então tem força compradora. Ela consegue trabalhar a última liquidez de compra e faz conexão. Vamos lá. O que mais que tem? Essa próxima vela que confirmou, ela confirmou com travamento, ou seja, ela travou certinho no domínio comprador, certo? Porque aqui no corpo, quem domina é a compra. Então a gente tem um domínio comprador. Se ela faz conexão com a compra, se ela rompe para cima, né? E a próxima ela confirma travando aqui, a gente tem uma leitura muito forte de jogar o mercado para cima. Porém, ó, você também vai imaginar que essa vela aqui, perante a vela anterior, é uma pressão de alta, porque ela deixou um paviozinho maior. Só que também não é uma pressão de alta, porque ó, a gente tem duas análises que ocorreu o gap que foi contra a gente. Então, essa análise aqui eu não peguei, eu só tirei o print para mostrar que o gap ele vai conseguir ou tirar da sua análise ou conseguir colocar a sua análise a favor. Então, qual que foi o erro aqui? Qual que foi o cenário que eu não pegaria essa entrada? Primeiro, aqui ó, a gente sempre vai analisar a vela que é atual. A vela atual, na verdade, ó, não teria essa vela. Ó, a vela atual era essa. Então, a gente sempre tem que analisar a abertura dessa vela perante a vela anterior. Se a gente for ver, essa vela não terminou certinho. Ela sempre tem que terminar simétrica. O fechamento dessa vela tem que terminar simétrico com a abertura da vela anterior. Então, vamos lá. Vamos fazer essa pequena correção.
Então, essa vela ela terminou sem pavio. Ela terminou sem pavio, então a gente não poderia pegar essa operação, porque primeiro de tudo, ela não deixou aqui uma liquidez aqui para ser buscada. Já tá ruim aí. E qual que é o segundo motivo? Ó, a gente tem esse domínio comprador, só que ele travou. Ó, deixa eu marcar certinho. A gente tem esse domínio comprador. Se você for ver, marquei errado. Não importa, mas travou. A gente tem esse domínio comprador. Ele travou certinho aqui, porém aconteceu o gap. Lembra que eu falei? O gap ele vai tirar da sua análise. E é por isso que essa vela desceu aqui rasgando. Então, você tem que ficar atento aos mínimos detalhes. Ó. O gap, que nem eu já fiz um vídeo que é sobre a manipulação da corretora. Então, a corretora aqui, ela tá te manipulando para tirar dinheiro de você. Então, ou seja, você vai pensar que a análise está certinha, porém, ó, aconteceu o gap aqui, ou seja, não deixou liquidez aqui para o mercado trabalhar, para a compra trabalhar. E também aqui, ela fingiu que travou. Ela não travou, na verdade. Você pensou que ela travou, só que ela deu gap de baixo. Então, a gente sempre analisa a vela atual, aqui a sua abertura, e marca uma linha e vê que essa vela teria que ter terminado certinho aqui com a linha branca. Só que ela não terminou, ela terminou mais acima. Então, a gente tem que corrigir essa vela. Essa vela terminou aqui. Ou seja, ela não confirmou acima da nossa linha. Ela confirmou abaixo. Ou seja, ela rompeu, só que ela já devolveu o rompimento. Então, a gente não pegaria essa operação. Por quê? Por causa do gap. Então, se você quiser ter uma informação mais apurada sobre o gráfico, sobre os gaps, sobre tudo, entra no meu curso que, cara, tá muito barato, essa oportunidade é única, porque no final do ano, da virada do final do ano pro começo do ano, eu vou aumentar, porque, cara, essa oportunidade é única, de verdade, tanta informação aqui que eu tô passando de graça, é um absurdo. Então, acho que deu para entender. Se tiver dúvida, é só me comentar aqui no comentário e bora para a próxima aula. Bora lá, tô te esperando no meu curso.